Glória a Deus. Vamos receber o pastor Lucas, amém? Põe suas mãos sobre ele, que ele seja usado como sempre tem sido usado neste lugar. Eu sei que ele vai sentir a vontade, porque nós temos uma aliança no Espírito, né, amado? E eu creio que ele é bem-vindo neste lugar. Ele sempre que eu falo com o Lucas, eu sempre tenho vontade de ver ele pregar e tal. Então nós estamos aqui por isso, por um propósito, por uma missão de Cristo, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo, Jesus, apresenta a vida do pastor Lucas em tuas mãos, que não seja ele, mas o Senhor, ó Pai. É necessário que nós diminuímos e o Senhor cresça. Fale com ele, Pai. Revele a ele tudo aquilo que o Senhor já, Pai, talvez ele leu palavras, mas que o Senhor revele o sobrenatural, que ele possa sentir a vontade, que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, trazer do céu aquilo que possa nos abençoar 100 vezes mais, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, que assim seja. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, amados. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Para nós é uma alegria poder estar mais uma vez em casa. Amém? Em casa. O pastor ontem conversou com nós estávamos conversando, era quase 2 da manhã, nós estamos conversando. E ele fez o convite e sempre é uma alegria poder estar, amém? Nós passamos a madrugada em casa acordados com o Benjamin, que está um pouquinho mal, com uma febre, estava com 39,2 ontem à noite. E com muito vômito, muita tosse. E hoje eu estou aqui e a Monique está com ele no médico. E eu sei que eu sou muito mais útil aqui no altar. Amém? Dos nossos maiores milagres nós temos vivido servindo ao Senhor. Amém? Nossos maiores testemunhos nós temos vivido respondendo ao chamado. Então eu sei que se eu sair do que Deus me chamou, a minha vida para. E enquanto eu estou respondendo ao chamado, Deus trabalha por mim. Então enquanto eu estou aqui, Ele está trabalhando na minha família. Amém? Sei disso, tenho a convicção disso. Deus tem algo grande, algo poderoso para falar conosco essa noite. Amém? Eu estava até ontem junto com o nosso apóstolo Fernando. Ele estava no Brasil, foi embora ontem à tarde. E hoje eu falei com ele que estaria aqui. Ele falou, manda um abraço para eles. Manda que Deus abençoe muito aquele lugar. E com muita expectativa de poder estarmos juntos de novo. Amém? Quero compartilhar algo que Deus tem falado comigo faz alguns dias já. Que Deus tem falado no meu coração, no meu espírito. Para despertar, amado, uma geração profética que enxerga muito além do cenário, amém? Uma geração que enxerga muito além das batalhas, uma geração que não se move pelo medo. E de verdade eu fiquei feliz porque esses dias eu vi que, se eu não me engano, a pastora Mônica compartilhou uma palavra sobre Egito ou Canaã e falou um pouco sobre o medo, a questão do medo. E eu falei, Senhor, só me deixe ser guiado pela nuvem. Vou beber dessas mesmas águas e vou deixar que Deus continue falando, amém? Mas quero que você possa abrir comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 13. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 13. Quem encontrar, diga amém. Mateus capítulo 13, versículo de número 13. Encontraram? Diz o seguinte: Jesus disse: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, e ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo tornou-se insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os seus olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Amém? Até aí tá bom? Pode fechar os teus olhos e não a sua Bíblia, em nome de Jesus. Pai, estamos na tua presença, estamos na sua casa, Senhor, nós cremos que tu estás aqui.
Cremos que Tu és o ministro sobre este lugar. É a Tua voz que ecoa sobre nós. É a Tua palavra que fala conosco. É a Tua presença que nos toca. Tu és a nossa expectativa aqui essa noite. Não existe outra razão de estarmos aqui, senão para Te adorar e para ser tocados por Ti. Por isso, Pai, declaramos que Tens liberdade para fazer o que precisa fazer, para falar o que precisamos ouvir, para nos sarar, para nos tocar, como só Tu sabes fazer. Queremos declarar por terra, Senhor, tudo aquilo que pode roubar a Tua revelação, toda preocupação, todo medo, toda angústia, todo trauma, Senhor, todo vazio no coração, todo cansaço, Senhor, nós lançamos por terra agora e declaramos, Pai. Fala, Pai, porque a Tua igreja te escuta, Senhor. Os Teus filhos te ouvem, Pai. Precisamos de Ti, necessitamos de Ti, e nós amamos tudo aquilo que vem de Ti, Pai. Por isso, Pai, declaramos que nós não sairemos daqui como entramos, mas que a Tua palavra possa nos rasgar no meio, nos ministrar, nos fazer diferente e nos dar uma nova vida, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Amém. Jesus, ele vem falando com os discípulos sobre o reino de Deus, amém, sobre o evangelho, sobre a palavra do reino, a mensagem do reino. E Jesus senta com os discípulos e começa a ensinar com histórias. Eu gosto muito de histórias, amém. Eu sempre trago a palavra e aplico em muitas histórias. E Jesus começa a trazer histórias para os discípulos, para o povo. E os discípulos perguntam: Senhor, mestre, por que fala por parábolas? Porque o Senhor nos ensina com parábolas? Porque o Senhor traz exemplos? Porque o Senhor traz suposições? Por que o Senhor ensina por parábolas? E Jesus, ele começa a explicar uma geração que o seu coração se tornou insensível. Começa a falar de um povo que começa a ouvir a mensagem de má vontade. Ele fala de um povo que está ouvindo a mensagem, mas não compreende porque os seus olhos estão fechados. Amém? Esse é o ponto principal da palavra. A maior guerra que Satanás tem hoje não é nos tirar desse ambiente. Amém? A maior guerra que o diabo levanta contra nós hoje é para nos fazer cegos. Porque a cegueira espiritual é a única coisa que nos impede de viver de verdade o que Deus quer fazer. Nós vemos, amado, que quando Abraão tem um filho com a sua serva, amém, nasce o bebê Ismael, e ele coloca ela no meio de um deserto, ele tira ela de casa, e ela sai com esse bebê no meio de um deserto, fala que a água acaba, e o bebê e ela entra num estado de fome. Chegou uma crise, chegou um tempo de sequidão, e ela já não enxerga a saída para isso. Então fala que ela colocou o bebê debaixo de uma árvore e foi embora para não ver ele morrer de fome, diz a Bíblia. Até que um anjo aparece para ela, e quando o anjo traz a mensagem de Deus para ela, que ela ouve a voz do céu, a palavra fala que os olhos dela se abriram e ela viu uma fonte de água. Porque de verdade, amado, tudo que você e eu precisamos, Deus já fez. Ano 2024, eu não preciso orar para que Deus faça, Ele já fez. Está tudo pronto. Amém? A minha oração é para que eu veja. Muitas e muitas vezes, amado, quando as portas se fecham, quando se levanta uma guerra, eu preciso orar e falar: Pai, em nome de Jesus, me mostra. Eu sei que está debaixo dos meus olhos, mas me mostra a porta aberta, me mostra a saída. Aonde está essa resposta? Eu sei que Deus já fez. Então Jesus está falando de uma geração, amado, que está com os seus olhos fechados e começam a viver as coisas de má vontade. Então não eram ímpios, amém? Eram pessoas que estavam na presença de Jesus. As pessoas que ouviam a palavra, que ouviam a mensagem, que seguiam a Jesus, que aprendiam de Jesus, mas o seu coração se tornou insensível. De má vontade ouvem a mensagem e os seus olhos se fecharam. Se não fosse assim, eu poderia curar. Jesus fala isso, amém? Então eu vejo que tem muitos milagres que já estão prontos no mundo espiritual. Tem muita resposta que Deus já liberou, tem muita guerra que Ele já deu a vitória, mas tem muita coisa que eu não estou vivendo porque me falta abrir os olhos. Então, Satanás, ele quer trazer uma cegueira sobre você e sobre mim, porque a pior coisa para um casamento, por exemplo, é o mal entendido, a má comunicação, amém? Os mal entendidos é o que destrói as famílias.
é o que rompe pessoas, amém? E você pode pegar uma família toda desestruturada, uma guerra gigantesca de pessoas que não se falam há 5 anos. E você fala, mas como nasceu isso? Foi por causa de um mal entendido lá atrás. Todo mundo quis brigar pela sua razão, e aquilo foi se piorando, virou uma bola de neve e não se resolve mais tão facilmente. E como que nasce os mal entendidos? Por que a mensagem não é compreendida? Porque dá uma cegueira, não somente por causa de uma surdez. Aleluia. Segundo o que Jesus nos ensinou, amém? E outra coisa que o diabo quer fazer, trazendo a cegueira, é para roubar a provisão de Deus sobre a sua vida. Porque toda a provisão é por causa de uma visão. A provisão é em prol de uma visão. Se eu não tenho uma visão, não existe provisão. Se eu não tenho uma visão, não existe resposta. Se eu não tenho uma visão, não existe milagre. Amém? Então tudo tem um propósito diante de Deus. E aqui o diabo, ele entende isso. Então ele já entendeu que um povo cego é um povo que não caminha, que não avança. Porque Salmos fala, não tem como um cego guiar outro cego. Jesus também ensina em uma das parábolas, é impossível que um cego guie outro cego. Então se a geração fica cega, se estanca. Se a família entra debaixo de uma cegueira, se estanca. Se o casamento está debaixo de uma cegueira, se estanca. E tudo aquilo que Deus quer fazer é perdido, porque não é desfrutado, amém? Então Deus precisa abrir os nossos olhos. E a guerra que o diabo levanta é para fechar os nossos olhos. Como por exemplo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um cara que escreveu metade da Bíblia, amém? Um cara que foi no terceiro céu. Um cara que viveu experiências com Deus. Um cara que foi muito usado por Deus. Ele foi pai de uma geração amada, onde ele discipulou, ensinou, levantou pessoas, amém? Aconselhou pessoas e foi muito usado por Deus. Mas esse mesmo apóstolo Paulo, tempos atrás, foi o maior assassino da igreja. Foi o cara mais usado pelo diabo. Ele foi o cara que mais matou crente. Ele foi o cara mais temido no meio dos cristãos. A pergunta é, qual a diferença, pastor, para o antes e depois de um apóstolo Paulo? A diferença é que chegou um dia da sua vida que Deus se manifesta e os seus olhos se abrem, as escamas caem. Quando os olhos se abrem, ele é outra pessoa. Então a mesma pessoa que deveria ser uma bênção no altar é uma potência nas mãos do diabo. Por quê? Por causa de uma cegueira. A mesma pessoa que deveria ser uma bênção evangelizando, está sendo uma bênção no lugar errado. Uma potência no lugar errado. Você vê grandes evangelistas, amados, que teve uma terrível vida no mundo com as drogas, por exemplo. Você vê pastores abençoadíssimos que quando estavam na vida errada, foi uma tremenda potência nas mãos do diabo, roubando banco, destruindo famílias. Então as mesmas pessoas que muitas vezes nós vemos lá fora fazendo atrocidades, é porque ela é uma potência no altar. Só está cega. Os olhos só precisam se abrir. Então nós vemos que a conversão e a cura de Saulo, que se transformou Paulo, veio por causa de um olho que se abriu. Veio por causa de uma visão que chegou. Veio por causa das escamas que caíram. E a vida dele só estava como estava porque os olhos ainda estavam fechados. Então, amado, eu quero te dar uma palavra, que muita coisa que você está orando há muitos anos, Deus já providenciou, já está do seu lado. A resposta já está muito perto. A minha oração hoje é para que os olhos se abram. A minha oração é para que os olhos se abram. Tem casais vivendo lutas de muitos anos que não conseguem entrar em ordem, mas é só abrir os olhos. É só abrir os olhos. Então a cegueira, ela rouba a provisão. A cegueira impede a conversão. A cegueira, ela rouba a nossa cura. Jesus falou, se não fosse assim eu poderia curá-los. A cegueira, ela rouba o nosso milagre. Amém? Então nós temos que ser uma igreja com uma visão aberta. Uma visão aberta. Uma visão restaurada. Com visão de águia. Porque tudo que o diabo quer é nos cegar. Mas estamos aqui para orar para que todo véu se rasgue. Em nome de Jesus. Amém?
Entendendo isso, abre comigo em 2 Reis. Quero ler uma história com vocês. 2 Reis, capítulo 6. Quem gosta de ler, nós vamos ler uma historinha um pouquinho. 2 Reis, capítulo 6. Quem encontrar, diga amém. Segunda Reis 6, a partir do versículo 8. Encontraram? Diz o seguinte: quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava os seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato o homem de Deus advertia para o rei de Israel e avisava: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam atacar por ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertia o rei que ficasse alerta naqueles lugares. Versículo 11. Furioso com essa situação, o rei da Síria reuniu os seus oficiais e perguntou: qual de vocês estão nos traindo? Qual de vocês estão informando ao rei de Israel sobre os nossos planos? Oh, meu senhor e rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. É Eliseu, o profeta de Israel. Ele revela ao rei até as palavras que o Senhor fala no seu aposento. Aleluia. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos de guerra para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. E o servo de Eliseu disse: ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu. Fala para quem está perto de você, fala: não tenha medo. Eliseu disse: não tenha medo, pois maior é o que está conosco do que o que está com eles. Então Eliseu orou ao Senhor e disse: ó Senhor, abra os olhos para que eles vejam. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagem de fogo. Quando os sírios avançaram contra Eliseu, Eliseu orou e disse: ó Senhor, fazer que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Versículo 19. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomarão o caminho errado. Vocês tomaram o caminho errado. Ele não está, esta não é a cidade certa. Sigam-me e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos deles para que eles vejam. O Senhor abriu os olhos daqueles guerreiros e descobriram que estavam em Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou para Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Versículo 22 diz: claro que não, Eliseu respondeu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes deu um grande banquete e os mandou de volta para a casa do seu senhor. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Amém? Veja que essa história é uma história muito profética. Amém? Mas você vai se encontrar em muitos pontos dela. Por quê? Porque nós vemos, amado, um servo de Deus que tem uma visão espiritual ativa. Uma visão que não se move pelo cenário. Uma visão, amado, de que não se permite ser manipulado pelo cenário. Mas os seus discípulos, os seus servos, os seus oficiais, quando viram a guerra que se levantou, já sabia: estamos mortos. Acabou o tempo para nós, não temos saída.
E esse é o maior desafio que nós temos, é quando o médico traz um diagnóstico, qual é a nossa resposta? Nós temos vivido um testemunho com o nosso irmão no Chile, de câncer, e que o médico deu para ele 48 horas de vida. Chamou a família, cunhado do apóstolo Fernando, chamou o apóstolo Fernando e falou, traga a família para se despedir dele. E o Fernando falou, eu vou entrar antes para falar com ele, quero orar por ele, quero conversar com ele. E quando ele entrou, amado, para orar por ele, para curá-lo, ele falou, apóstolo, eu estou pronto para o que Deus decidir, só fale com a minha esposa, prepara a minha família, porque ele tinha 2 filhas muito pequenas, muito novinhas. E o médico falou, daqui ele só sai direto para um velório. O médico foi bem frio. E fomos trabalhar a família. Fizemos um culto naquele lugar. A família veio, nós oramos. Se passou 2 meses, ele ainda estava internado. Se passou 3 meses, ele saiu andando daquele hospital. Passou 3 meses, o câncer que estava no seu estômago tomou o seu cérebro. Depois de 6 meses, voltou para o mesmo médico, e o médico falou, eu posso ter errado o tempo, mas que ele não sai daqui, ele não sai mais. Passou 1 ano, e ele recebeu esses dias uma alta de que não existe mais células cancerígenas em seu corpo. Aleluia. Aleluia. 1 ano, e todos os dias que você falava com ele, ele teve vários diagnósticos, porque a célula fez várias feridas no seu corpo, até que entrou em metástase, e o sangue dele foi comprometido. Muitas coisas ele viveu em 1 ano, mas todas as vezes que você falava com ele para falar, Rafael, tudo bem? Ele falava, não, você falava, Rafael, como você está? Ele falava, bem e melhorando. O mundo estava desmoronando em volta dele. Você falava, como você está? Bem e melhorando. Bem e melhorando. 1 ano que ele falou 365 dias, estou bem e melhorando. A pergunta é, não importa o cenário, mas como que eu vou reagir aos cenários? Porque eu vejo que os oficiais chegaram para o profeta, e aqui tem profetas, amém? Chegaram para um profeta e falou, profeta, estamos perdidos. Estamos mortos. Não tem mais saída para nossa família, acabou o tempo, não tem como sair dessa guerra. E o profeta falou, o cenário não vai me manipular. Eu não me movo pelo medo. Se a palavra fala que Satanás está ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar, a palavra me fala que os anjos do Senhor estão ao meu redor. Não importa a guerra que se levante contra mim, eu sei quem é o Deus que me guarda. Então aqui fala que o profeta falou, peraí, não é bem assim, o cenário pode ser cruel, mas é maior o que está conosco. Maior é o que está conosco. Então a primeira coisa que eu queria compartilhar é que Deus sempre vai revelar. Aqui nós vemos, amado, que os sírios levantavam armadilhas contra o povo de Deus. Os inimigos colocavam armadilhas para destruir o povo de Deus. Não importa quantas armadilhas o diabo faça contra a sua casa, contra o seu casamento, contra as suas finanças, contra o seu ministério, Deus sempre revela. O que eu preciso, pastor? Ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Porque aqui o profeta sempre ouvia quando os inimigos tramavam contra o povo de Deus e falava, rei, tive uma revelação, se levantou algo contra a sua vida. Sabe quando a mãe fala assim, ó, tive um sonho com você, filho, e você fala, meu Deus, mais uma vez não. Mas Deus sempre revela. Aquele que obedece tem vida longa. Então quando nós vemos que as guerras se levantam, que o inimigo arma estratégias contra a sua vida, abre comigo em Amós. Amós capítulo 3, versículo 7. Em nome de Jesus. Livro de Amós, capítulo 3, versículo de número 7.
Amós, capítulo 3, versículo 7. Quem encontrar diz amém. Aleluia, tem um povo rápido de Bíblia aqui, né? Amós, capítulo 3, versículo 7. Diz o seguinte: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Deixa eu te falar uma coisa, amado, você e eu que somos profetas de Deus, nós temos uma responsabilidade tão grande, que se Deus revelou, eu preciso liberar. Porque se Deus, amado, quer salvar o meu vizinho, que eu não converso com ele, não conheço, nunca falei com ele, mas Deus liberou uma palavra para o casamento dele, se eu não entregar e amanhã ele divorciar, Deus cobra de mim. Essa é a síndrome do irmão mais velho. A pior coisa, amado, a coisa que mais trava um novo convertido são os irmãos mais velhos. A palavra fala que quando Caim foi morto por Abel, Deus apareceu para Abel e falou: Abel, cadê o seu irmão? Ele falou: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Deus falou: estou cobrando de você que é mais velho. Quando Davi foi lutar contra Golias, os seus irmãos já eram soldados do exército. E quando Davi chegou, Eliabe falou: sai daqui agora que ninguém te chamou, vai cuidar das suas ovelhas, porque você é um jovem. E fala que Deus rejeitou Eliabe. Então nós, como irmãos mais velhos, somos responsáveis pelos mais novos. Uma coisa que eu aprendi: se alguém entrou por aquela porta, amado, um dia da nossa história, ela entrou por aquela porta, congregou nesse lugar e foi embora. Eu posso nunca ter falado com ela, mas eu tenho parcela de culpa. Deus vai me cobrar, porque em algum momento eu pude abraçar e não abracei. Em algum momento eu pude falar e não falei. Em algum momento eu pude ligar e não liguei. Em algum momento eu pude entregar uma palavra e eu não entreguei. Quando Caim foi morto, Deus falou com Abel e falou: cadê o seu irmão mais novo? Ele falou: eu não sou guarda do meu irmão. Ele falou: o sangue do seu irmão está clamando a mim. Meu Deus, nós somos os irmãos mais velhos, os profetas, que temos a responsabilidade de trazer a palavra de Deus, de trazer a palavra de Deus para transformar cenários. Então, se o Senhor falou, quem não profetizará? Porque o Senhor não faz nada sem antes revelar aos teus servos, os profetas. E aí, quando eu falei que se temos profetas, todos levantamos as mãos. Aleluia. Então Deus, ele sempre revela os seus planos, mas também sempre revela os ataques das guerras que se levantam contra nós. O problema é que muitas vezes nós não queremos ouvir. Jesus falou: o problema de uma geração que talvez eu não consiga curar é porque eles ouvem, mas eles não entendem, porque ouvem de má vontade, porque o seu coração se tornou insensível. Porque eles ouvem, mas não entendem. Eles veem, mas eles não enxergam. Então, quando nós entramos por um caminho de entender que somos a resposta de Deus para essa geração, porque a palavra fala que a criação está aguardando ansiosamente que os filhos de Deus sejam revelados. Por que isso? Porque os filhos de Deus têm uma palavra. E nós não temos nada mais do que uma palavra. É interessante, porque quando nós vemos que Pedro chegou na porta do templo, um coxo falou: em nome de Jesus, faça algo por mim, me dê dinheiro, me dê prata. Ele falou: o que eu tenho eu te dou, uma palavra, levanta e anda. Uma palavra. Tudo que nós temos é uma palavra. Aleluia. Aleluia. Só que quando eu vou para João, capítulo 1, fala que aquele que é a palavra se fez carne. Aleluia. Então, a palavra fala que a criação aguarda que os filhos de Deus se manifestem, porque os filhos de Deus têm uma resposta de abrir os olhos de uma geração. De abrir os olhos de uma geração. Aleluia. Provérbios fala que os olhos do Senhor estão por todas as partes. Amém?
Os olhos do Senhor estão por todas as partes. Então tudo aquilo que vai acontecer contra a sua vida, Ele já sabe. O problema é que muitas vezes nós caímos em muitos buracos que Deus já está avisando há muito tempo. Nós tropeçamos em pedras que Deus já está falando há muito tempo. Nós tomamos decisões erradas que Deus já está tentando avisar há muito tempo. Às vezes nós tomamos decisões. Quantos aqui já viu algum parente tomar uma decisão tão errada que você veio e pensa assim: será que ele não tem noção do que ele está fazendo? Meu, por que ele fez isso, cara? Será que ele não tem dimensão do que ele está fazendo com a família dele? Será que ele não tem noção do que ele está fazendo com o dinheiro dele? Só que às vezes Deus olha para nós mesmos e fala: meu, como que ele está tomando essa decisão ouvindo a minha voz? Há quanto tempo eu venho falando com ele, venho levantando e venho ministrando e venho liberando, e como será que ele não está ouvindo a minha voz? A guerra se levanta contra a nossa vida como se levantou contra Eliseu, e os discípulos ficaram com medo. Muitas vezes você e eu tememos o que está por vir, e Deus está falando: será que ele não está vendo o meu exército que está em volta deles? Porque às vezes, amadas, as guerras se levantam que nós tememos. Só que rapidinho para eu falar em nome de Jesus, Lucas, abre os olhos. Em nome de Jesus, foca na coisa certa. A guerra pode se levantar, mas eu tenho que focar nas coisas certas. Aleluia. Não importa o problema, eu tenho que focar na solução que Deus já proveu. Não importa as guerras que se levantam, eu tenho que focar nas bênçãos que Deus já liberou. Então olha a família que Deus te deu, olha a casa que Deus te deu, olha as finanças que Deus te deu. Esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei constrangido, de um menininho cantando parabéns com um bolo de areia. Quantos viram esse vídeo? Um bolo todo enfeitado de areia, todo enfeitado com barbadinho, com coisa, com desenho, e ele feliz, cantando parabéns, as pessoas em volta cantando parabéns, ele alegre. E o vídeo fala quantas vezes você é grato pelo que você tem. Porque nós sempre olhamos o problema e tiramos os olhos do que Deus já deu. Adão e Eva tinham um jardim inteiro que Deus falou: coma de tudo. Eles focaram aonde? Na única que não podia. Então, quando nós vemos, amado, que Deus conhece tudo, Ele vê tudo, os olhos dele estão por todas as partes. Ele sabe, amado, o seu dia de amanhã. Ele sabe a guerra que o diabo vai querer usar contra a sua vida. E Ele já está há muito tempo falando: cuida do seu casamento, pede perdão para aquela pessoa, entrega o seu dízimo, faz isso, faz aquilo. E quando você e eu não temos uma vida de obediência, nós caímos em buracos que Ele já avisou. Quando nós caímos falando: Senhor, por que nos desamparou? Senhor, por que para mim dá tudo errado? Aleluia. O discípulo do rei sírio falou assim: ó, tem um profeta lá que sabe tudo que o Senhor está tramando contra eles. Tudo que o diabo tentar contra a sua vida, você saberá antes. E ele falou: ele sabe até as palavras que você fala no seu quarto contra eles. Aleluia. Aleluia. É muito perigoso, amado, tramar algo contra um filho de Deus. A palavra, Deus, quando chamou Abraão, falou: Abraão, eu te abençoarei, através de ti muitas famílias serão abençoadas. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Aleluia. Você e eu somos como um cabo de alta tensão, amado. Que se a pessoa tocar da maneira correta, ela vai receber mais força. Mas se tocar da forma errada, ela vai tomar uma descarga. Então não sou eu que luto as minhas batalhas. Não tenho o que temer. Não tenho o que temer no trabalho, não tenho o que temer nas finanças, não tenho o que temer na família, não tenho o que temer no meu bairro, não tenho o que temer com as minhas guerras, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está com eles. Aleluia. Aleluia. Essa é a grande verdade, amado.
Nós fizemos alguns testemunhos, amado, numa igreja que nós congregamos aqui na Praia Grande, que nós alugamos um salão e estávamos ali já há 6 meses e tinha uma casa em cima daquele salão, com uma entrada separada, e morava uma família ali. Nós locamos o salão e quando entramos, estávamos congregando e descobrimos que nessa casa em cima era um terreiro de Umbanda. E fomos orar, falamos: Deus, como que o Senhor não avisou antes? E Ele falou: eu não avisei porque eu queria que vocês estivessem. Falei: Jesus. E eu ia todos os dias às 6 da manhã orar na igreja, levantar o altar. Aleluia. Chegava às 6 da manhã, tinha sangue derramado na porta, tinha trabalho de macumba na porta da igreja. Eu tinha que lavar o quintal porque ficava grudando o quintal da igreja com sangue derramado. Um cheiro ruim. E coisas jogadas, incensos jogados, e charutos jogados, e bebida derramada todos os dias. E começamos a orar, e os pastores que iam pregar lá falavam: pastor, eu vi o seu nome no formigueiro, eu vi o seu nome na boca do sapo, eu vi isso, eu vi aquilo. Eu comecei a orar, falei: Pai, onde o Senhor me colocou? Aonde o Senhor me colocou? E Ele falou: abre os teus olhos, maior é o que está contigo. Chegou um dia que estávamos pregando e faltou luz. E eu preguei sem microfone. Ninguém escuta do lado de fora. Mas ela ouviu. A mulher que era a cabeça, a mãe de santo, ouviu, não sei como. E ela desceu e batia na porta de vidro e falava: cala a boca que eu não suporto mais. E eu sem microfone. Chegou um dia que eles saíram do prédio. E o dono nos comunicou: vocês querem alugar a parte de cima também? Falei: por quê? Ele falou: porque eles não estavam conseguindo mais fazer os trabalhos dele. Aleluia. Não há guerra que se levanta contra a sua vida, amado, que vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quando, pastor? Quando os meus olhos estão abertos. Quando eu caminho, amado, podemos temer algumas batalhas, mas não podemos esquecer que maior é o que está conosco. Então o problema não é tramarem contra mim, podem tramar o quanto for. Alguém falou para mim: pastor, a fulana fez macumba contra mim, minha vida bagunçou. O problema não é macumba. O problema é aonde está a brecha que isso teve poder para entrar. Porque a palavra fala que maldição sem causa não encontra pouso. Então não importa a guerra que se levanta contra a minha vida. Não importa a guerra. O diabo está ao teu redor e às vezes dá para sentir ele no cangote. Mas ao redor estão os anjos do Senhor. Ao redor está o exército de Deus, o Senhor dos exércitos. É aquele que guarda a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu ministério, o teu casamento, as tuas finanças. Então não importa a guerra, o problema é obedecer a voz do Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Segunda coisa que me chama a atenção é que Eliseu estava em Dotã. Amém? Dotã é uma cidade simples, pequena, sem nenhum tipo de ponto forte naquela cidade. Algumas cidades naquela região, por viver muitas guerras, ela tinha fortalezas, tinham muros. Muitas cidades em Israel têm muros. Amém? Você vê que as cidades de Deus fortificadas, elas têm muros, mas Dotã é uma cidade tão pequena, tão simples, tão sem nenhuma pretensão, que ela era uma cidade aberta. Amém? Não havia exército lá, só estava o profeta. Um profeta numa cidade distante, simples, sem muro, uma cidade não desejada, uma cidade sem muita luz, sem muito brilho, e ali estava o profeta Eliseu. Amém? Uma cidade que não chamava atenção, era próximo de Samaria, mas era uma cidade muito simples. Em termos humanos, amado, teria ficado... Eliseu estava mais seguro se estivesse em Samaria, por causa dos fortes que tem em Samaria. Mas Eliseu ficou em Dotã, uma cidade aberta, porque o profeta não teve medo, porque sabia quem cuidava dele. E aí eu vejo, amado, que Deus, Ele te alcança onde quer que você esteja.
não importa o trabalho, não importa a casa, não importa onde você está, Deus sempre te alcança. Deus sempre te acha. Deus sempre está te rodeando, está te cercando. Ele foi numa caverna atrás de Elias. Ele foi, amado, num lugar escuro, numa caverna também atrás de Gideão. Ele sempre te acha. Só que a palavra fala que a cidade estava cercada. E os sírios enviou um exército com carros de guerra e com cavalos de guerra para cercar uma cidade que não tinha exército, que não tinha muro, que não tinha forte, que não havia guerra lá dentro, que só tinha um homem. Para que o rei sírio mobilizou um exército inteiro com carros de guerra e cavalos para pegar um único homem? Uma única pessoa, que nem soldado não era, era um servo de Deus. E essa é a grande chave. Ele mobilizou e cercou a cidade, amado, cercou a cidade. Não havia saída, não havia forma de escapar, e não havia forma de lutar, porque era Eliseu somente contra um exército que veio lutar contra ele. Abre comigo em Salmos 27, versículo 1. Eu não sei qual é a guerra que se levantou contra a sua vida, mano. Eu não sei o que é que está cercando a sua família. Eu não sei o que é que está cercando as suas emoções. Mas Salmos 27, versículo 1, encontraram? Diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avancem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Nada me abalará. Aleluia. Nossa guerra é contra o medo, amado. Nossa guerra é contra o medo. É contra esse espírito maligno de medo que paralisa as pessoas. Então nós servimos a um Deus que Ele abre porta onde não tem. Amém? Ele abre caminho no meio de um deserto. Ele abre o mar para que o povo passe em terra seca. Um Deus que transforma a água em vinho. Um Deus que tira a água da rocha. Um Deus que levanta o morto, que ressuscita os mortos. Um Deus que sara os enfermos. Um Deus que perdoa os pecados. Então quando nós ouvimos a sua voz, diz a Bíblia que quando você e eu servimos ao Deus, a esse Deus, temos uma fidelidade, temos um compromisso, estamos no lugar correto. Por um caminho te atacarão, mas por 7 caminhos fugirão. Aleluia. Não somos conduzidos pelo medo. Não tomamos decisões pelo medo. Nós não nos movemos por medo. Deus precisa de uma geração de valentes. Porque o medo é a única coisa que nos impede de entrar em Canaã. O medo rouba a promessa para as nossas vidas. Então nós vemos, amado, que os discípulos, os servos de Eliseu, teve medo. Mas uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo. Então Eliseu olhou para os discípulos e falou: imagina o que eles sentiam, amado, de estar com aqueles discípulos tanto tempo, caminhando junto, discipulando eles. E quando se levantou uma guerra, eles pensaram que o tempo deles havia acabado. Eles pensaram que o tempo deles haviam acabado. Mas espera aí, a quem temeremos? De quem terei medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A quem temeremos, amado? Onde está o nosso foco? Quando as portas se fecham, onde está o nosso foco? Quando o médico traz um diagnóstico ruim, aonde está o foco? Se eu pego um diagnóstico ruim, eu tenho a certeza absoluta, Deus me deu uma chance de viver um novo milagre, um novo testemunho, uma nova vitória. Se algum gigante se levanta contra mim, é para cair. Aleluia. Aleluia.
A quem temeremos? De quem terei medo? Porque Deus é o meu forte refúgio, diz a palavra. E Eliseu falou para ele: fica tranquilo, maior é o que está conosco. Não se preocupa. Não se preocupa. É igual aquela criança que está na escola, que alguém vai brigar com ela, ela vai falar assim: você tem que ver meu pai. Quando meu pai chegar, você vai ver só. Mas nós somos assim. Quando o gigante se levantou contra o exército, falou assim: que venha um contra mim. E o exército teve medo. 40 dias travado, 40 dias travado. E de manhã e de tarde, Golias vinha e falava: que venha um contra mim. E eles tiveram medo e paralisaram, porque o medo paralisa. O medo nos impede de tomar decisões, o medo nos impede de avançar, o medo nos impede de viver as promessas de Deus. E aí fala que quando chegou Davi, o Golias falou: quem é você para vir contra mim? Tão pequenininho desse jeito. Davi falou assim: eu vou contra ti em nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos. Não é na minha força, mas aquele que está comigo é maior do que você. Aquele que me guarda é maior do que você. Então não importa o problema, não importa a guerra, não importa a guerra. Nós temos que ser pessoas, amado, que mudam o foco do medo para soluções. Eu aprendi algo, amado: eu jamais vou levar para o meu pastor um problema que eu não tenha sugestões para resolver. Eu nunca vou levar um problema sozinho, senão que eu vou levar o problema e possíveis soluções. E se alguém falar comigo: pastor, eu acho que tem algo errado aqui, eu pergunto: você tem alguma solução? Não, não tem, então não me conta. Porque eu não vou ficar colocando foco somente no que está errado. Eu mudo para o que podemos fazer. Aleluia. Da mesma forma que tem problemas, existem soluções. O que nós estamos enxergando? Da mesma forma que tem guerras, existem as vitórias. O que é que nós estamos enxergando? Então nós somos pessoas que no meio de um deserto mudamos o foco. Amém? Mudamos o foco. Abre comigo em Romanos capítulo 8, versículo 31. Nós precisamos manifestar fé. Romanos capítulo 8, versículo 31. Quem encontrar, diga amém. Vamos acelerar aqui para finalizar rapidinho. Romanos capítulo 8, versículo 31. Quem encontrar. Romanos 8, 31. Romanos 8, 31 diz o seguinte: que podemos dizer diante de tais coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia. Então peraí, amado, por que nós estamos temendo? Porque o coração está aflito. Davi orou e falou: aquieta-te, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Por que você e eu entramos aqui essa noite com esse coração aflito? Por que é que não estamos conseguindo dormir em paz? Por que é que estamos tão preocupados com o dia de amanhã? Por que é que estamos preocupados com as coisas que estão por vir? Aonde foi que faltou a fé? Aonde foi que nós nos esquecemos de quem está conosco? O medo só vem quando eu penso que sou eu que resolvo. É como o hospital, amado. Eu não estou com meu filho agora porque eu sei que eu sou muito mais útil no altar. Eu sou muito mais útil no altar. Então eu chego ali, eu oro e falo: Pai, eu anulo as minhas emoções, e eu sou a tua voz, eu sou o teu filho, eu sou o teu servo. Enquanto eu faço o que o Senhor manda, o Senhor luta as minhas guerras. Então, a quem temeremos? A quem teremos temor? De quem teremos medo? Se
Deus é por nós, quem será contra nós? Porque é Ele quem nos justifica. Porque aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas entregou por nós, como também não nos dará junto com Ele todas as coisas. Então o problema é o quê? É uma casa? Deus resolve. É um casamento restaurado? Deus pode fazer. O problema é a saúde? Deus cura. Tudo que eu preciso é ouvir a sua voz, obedecer a sua palavra e seguir os seus princípios. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que está conosco é maior do que o que está com eles. Amém. E o último ponto para que a gente possa orar. Eliseu orou e falou: Pai, abra os olhos deles. Abra os olhos deles. Eliseu não orou por vitória. Eliseu não orou pela cura. Eliseu não orou por milagre. Eliseu não orou por resposta. Eliseu não orou por dinheiro. Eliseu não orou por empresa. Não orou pelo sonho. Eliseu não orou para Deus tirar eles dali. Eliseu não orou. Ele só orou: Pai, abra os olhos. Aleluia. A palavra fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos errado. O problema é que nós pedimos as consequências e não as raízes. Então, peraí, eu estou orando muitos anos, talvez, pelo meu casamento, mas eu tenho que orar só para Deus abrir os nossos olhos. Eu estou orando há muito tempo pela minha empresa, mas às vezes eu só preciso abrir os olhos e ver que Deus já fez. Eu só preciso acessar o que Ele fez. Acessar o que já está pronto. Aleluia. Então a única oração ele fez: Senhor, eu te peço que abra os olhos deles para que eles vejam. E quando Deus orou e abriu, eles viram carruagens de fogo. Quando eles abriram os olhos, eles viram o céu em volta deles. Eles viram o mundo espiritual se movendo em volta deles. Eles viram, amado, que Deus estava se movendo em volta deles. A palavra fala, Jesus, em uma das suas parábolas, ele fala: se os olhos forem bons, todo o demais será bom. A pergunta que eu te faço hoje é: como estão os seus olhos? Que o diabo não quer roubar as tuas finanças. Ele não quer roubar a tua família. Ele não quer roubar o seu ministério. Ele só quer te cegar. Porque uma pessoa cega toma decisão errada, toma um caminho errado, tropeça em lugares errados, cai em buracos errados por si só. Por si só. Então a provisão, ela vai vir somente quando você e eu tivermos uma visão. Uma visão correta. Por isso que Abraão, Deus falou: Abraão, vou te dar filhos, você será pai de uma multidão, abençoarei a tua descendência. Abraão falou: não tem como. A mulher dele riu. Ele falou: Abraão, sai para fora da sua tenda, olha para o céu, conte as estrelas, porque assim será a tua descendência. O seu foco está no lugar errado. Precisa mudar a sua visão, precisa expandir a sua visão, precisa abrir os teus olhos para que você veja correto. Então tudo que você e eu precisamos fazer é mudar o ponto de vista. Por isso que Davi falou: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Atos 9, abre comigo, Atos 9. É o último versículo que nós lemos. Falei que íamos ler um pouquinho hoje, né? Porque a gente prega a palavra. Eu nunca vou vir aqui para falar o que eu penso, mas o que Deus pensa. Amém? Atos 9, 17. Atos capítulo 9, versículo 17. Todos encontraram? Diz o seguinte: então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus
é o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Aonde está a chave para minha vida se transformar? Abra os olhos. Pastor, eu preciso aprender mais. Não, só abra os olhos. Pastor, eu preciso de mais dinheiro. Não, só abra os olhos. Pastor, eu preciso ter mais conhecimento de tudo. Não, só abra os seus olhos. Que Deus vai usar. Deus vai fazer. Deus vai liberar. Deus vai transformar, Deus vai libertar, Deus vai curar, Deus vai responder, Deus vai abrir as portas. Até porque, amado, se Deus abrir a porta e eu estou cego, eu vou continuar parado. Se Deus enviar o maná e eu estou cego, eu não vou comer o que Ele enviar. Precisamos ter olhos abertos. Então a pergunta que eu faço hoje é: quando foi que o medo te cegou? Quando foi que a ameaça te cegou? Mas pastor, não, nunca saí da igreja, tranquilo. Elias matou 850 profetas de Baal, sozinho, com espada. Não foi com bomba, foi com uma espada, amém? O homem estava no auge do seu chamado, ele estava fervendo, pegando fogo, ele estava cheio de Deus, amém? Uma ameaça de Jezabel, que falou: vou te matar, ele ficou cego. Uma ameaça de uma mulher, ele ficou cego. E o mesmo cara que no dia anterior matou 850 profetas de Baal, o mesmo cara no dia seguinte fugiu para um deserto, entrou numa caverna, chorou pedindo a morte. Ele orou e falou: Pai, tira a minha vida, para mim é melhor morrer. Por causa de uma ameaça que nem sequer aconteceu. Qual foi a ameaça contra os seus sonhos que roubou a sua fé e te cegou? Qual foi a ameaça financeira que roubou a sua fé e te cegou? Aleluia. Então o apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos, sendo uma potência no lugar errado, porque estava cego. Porque ele estava cego. Quando você e eu estamos cegos, nós fazemos loucura. Estamos até hoje pagando preço, tentando consertar erros do passado que tomamos decisões cegos. Aleluia. Então quando Ananias vai falar com ele, coloca as mãos sobre ele, ora por ele, as escamas caem, ele é cheio do Espírito Santo, ele recupera as suas forças e ele volta a servir a Deus. E as pessoas vão falar: ué, mas até ontem ele era um perseguidor de igreja, agora ele está pregando o evangelho. Já pensou, amado, se o Lula volta a ver? Começa a pregar o evangelho. Só está cego. Só está cego. Então a cegueira está roubando nossa fé, está roubando nosso chamado, está roubando nossa vida. A cegueira está roubando a nossa família. Aleluia. Muitas vezes nós sabemos o que precisa fazer, mas nós não fazemos. Sabemos o que precisamos fazer, mas nós não conseguimos fazer. Já sabemos as bênçãos que Deus está nos enviando. Sabemos a palavra que Deus liberou, a promessa que nós carregamos, mas muitas vezes nós não estamos enxergando um passo à frente. Por isso que o salmista fala: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que me tira da cegueira, que me mostra e que me revela o próximo passo. Então nós temos que começar a lutar contra essa cegueira, abrir os nossos olhos, porque Jesus falou: eu poderia os curar, mas eles vêm e não enxergam. Porque se fosse diferente, eu poderia os curar e eles se converteriam. Aleluia. Por isso que existe uma diferença entre ser crente e ser convertido. Eu sempre fui crente. Amém? Sempre fui crente. Mas eu me converti com 21 anos de idade. Jesus falou: eu falo com eles, eu ensino eles, eu faço milagre perto deles, eles veem tudo, mas eu não posso convertê-los. A Bíblia fala que
Se você crê que só existe um Deus, um único Deus, muito bem. Mas nisso até os demônios creem e tremem de medo. Então até os demônios são crentes. Porque ser crente é crer, acreditar. Mas se converter é aquele que as escamas caem dos olhos, os olhos se abrem, ele enxerga diferente, ele vê diferente, ele vê o que o mundo espiritual, ele é filho de Deus, ele enxerga o Pai. E eu só estou aqui hoje para orar pela sua vida, porque eu sei que tem muitos problemas que você e eu estamos orando, muitas guerras que você e eu estamos lutando, muitos milagres que você está buscando, e Deus já fez. Não podemos nos enganar para pensar que precisamos de um trabalho melhor, porque quando conseguir e ver que não era isso, a frustração vem. Não, preciso de um carro novo. Quando conseguir ver que não era isso, a frustração vem. Não, preciso de mais amizade. Quando conseguir ver que não era isso, Deus já liberou o que você está buscando tanto. A minha oração é para que os seus olhos se abram. Não adianta nada que nós possamos orar pelo nosso ano de 2024, para que Deus libere os milagres, as respostas, as bênçãos que Ele preparou, porque se Ele liberar e eu estiver cego, será um desperdício de bênção, e Deus não desperdiça nada, amém? Então, Deus já trabalhou no seu casamento, Deus já trabalhou nas suas finanças, Deus já trabalhou nas tuas emoções. Pastor, porque eu não estou vendo? Abra os olhos, abra os olhos. Mas pastor, a guerra está grande, abra os olhos. Mas pastor, se levantou outra guerra, abra os olhos. Aquele que está conosco é maior do que o que está com eles. Aleluia. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Fala para quem está perto de você: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aleluia. Aleluia. Esses dias eu estava no carro, na rua, e senti o que eu comentei aqui, né? Que você às vezes sente o Satanás no seu cangote, respirando. E eu começo a orar. E essa é uma das coisas que Deus me ministra muito forte. Porque nós fomos criados por uma geração que é muito fácil para ver demônio. Nós como pastores principalmente, é muito fácil o intercessor chegar e falar: pastores, estou vendo um demônio ali, um demônio aqui, estou vendo tal coisa, estou vendo isso, estou vendo aquela guerra, nós vemos, porque Deus mostra, porque nós somos pessoas espirituais, porque nós somos profetas, porque temos uma visão espiritual ativa, e isso é bom, porque nós podemos lutar as nossas batalhas, amém? Mas a minha oração neste tempo é para que Deus levante uma geração que, assim como vê os demônios, possa ver também o exército de Deus, possa ver também as bênçãos de Deus, as respostas de Deus, o que Deus tem trabalhado, tem operado no nosso meio, porque senão nós vamos acreditar que só o inferno tem se movido. Não, nós vamos pensar, amado, que só as guerras se levantam contra nós. A verdade é, amado, que você e eu estamos lutando e talvez criticando e talvez tristes, porque temos uma família que briga muito. Até quando num dia eu recebi, amado, uma pessoa que veio falar comigo que estava em depressão, porque tudo que ela queria era ter dentro de casa alguém para ela brigar. Nós criticamos talvez um carro que nós temos que quebra sempre, mas tudo que uma pessoa talvez queria era ter aquele carro. Então o nosso foco vai para o lugar errado, e esse é o primeiro passo para o diabo nos cegar. É tirar os nossos olhos de onde deveria estar. Por isso que o apóstolo Paulo fala: esquecendo-me do que ficou para trás, eu coloco os meus olhos no meu alvo. Eu olho porque eu tenho que olhar, eu olho porque eu tenho que ver, eu olho porque eu tenho que enxergar. E Jesus fala: se os teus olhos forem bons, todo o demais será bom. Mas se os seus olhos forem mal, tudo
tudo se contamina. Então nós estamos repreendendo todo tipo de cegueira espiritual, todo tipo de cegueira que tem roubado a sua fé, todo tipo de cegueira que tem manipulado as suas emoções, todo tipo de cegueira que tem roubado, amado, que tem manipulado as suas decisões, o seu casamento, todo tipo de cegueira que tem te impedido de avançar. E quando Deus falar, coloca o pé no mar que ele vai se abrir, eu não posso ter medo de me afogar, porque aquele que está comigo, ele é poderoso o suficiente para abrir o mar. E se o mar não se abrir, ele anda sobre as águas. Ele dá ordem sobre as águas, ele dá ordem à tempestade, ele dá ordem para a maré. Ele é Deus. A quem temeremos? A quem temeremos? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, estamos na sua presença, Pai. Estamos na sua presença, Senhor. Pai, eu oro por uma casa, por uma igreja, por um povo profético, Pai. Por um povo que se move no profético. Por um povo que se move segundo a sua nuvem. Por um povo que se deixa ser ministrado pela tua presença. Declaro hoje, em nome do Senhor Jesus, que toda artimanha maligna, toda arma forjada, toda tramóia contra este povo, para que se levantem contra eles, caia agora por terra. Damos ordem para que os olhos se abram. Damos ordem para que as escamas caem. Damos ordem em nome do Senhor Jesus, para que todo véu se rompa. E que possamos enxergar que maior é o que está conosco, que maior é esta presença gloriosa que nos rodeia, que maior é esta presença maravilhosa que nos rodeia. Pai, a tua presença nos rodeia, a tua glória nos envolve, a tua nuvem de glória nos cerca, as tuas asas nos cobre. A quem temeremos? O Ramachederamassai. Damos ordem agora para que essa crise financeira caia por terra. Damos ordem agora para que esta crise no casamento se acabe. O Shabaramachedekata Rabacai. Ramasedeka Sarabacai. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, uma visão espiritual ativa, uma visão aberta, para enxergar o mover da tua glória, para enxergar o mover da tua glória, para enxergar o dispensar das tuas bênçãos, para enxergar a tua resposta, Senhor, descendo sobre cada família que está aqui representada, Pai. Talvez entramos aqui essa noite angustiados, talvez entramos aqui essa noite preocupados, talvez entramos aqui essa noite, Senhor, sem enxergar o destino. Mas eu declaro que ao sair por esta porta, enxergaremos caminho no meio do deserto. Ao sair deste lugar, veremos, Senhor, um milagre acontecendo. Ao sair deste lugar, veremos as bênçãos que o Senhor nos deu. Declaro que pessoas que estão aqui vão olhar para a sua casa diferente, vão olhar para o seu casamento diferente, vão olhar para o seu cônjuge diferente. Pessoas que estão aqui, Senhor, declaro, Senhor, que por muito tempo vem lutando uma guerra. Nesse momento recebem uma unção de sabedoria para enxergar uma saída clara. Santo redecata rama machedecata rabacai. Roma casa rama macedecata rabacai. Roca chebabacata rama machedecai. Santo, poderoso Senhor. No altar nós somos transformados, amado. No altar os olhos se abrem. E assim como Saulo se transformou em Paulo, porque estava no lugar correto. Você que precisa enxergar diferente, se prostre aqui diante do altar. Se prostre diante do altar. Declaro que haverá um antes e um depois na sua história.
Declaro que haverá um antes e depois na sua vida. E não é por causa de uma pessoa, não é por causa de um homem, senão que é por causa dessa presença grande e gloriosa, essa presença que te rodeia. Aleluias, aleluias. Levanta suas mãos aos céus. Tenha um tempo para falar com Deus. O que é que está roubando a sua fé? Aonde está o medo no seu coração? O que é que está te roubando o sono? O que é que está roubando a sua paz? Talvez você entrou aqui com crise de ansiedade. Talvez você entrou aqui com uma crise de insônia. Talvez você entrou aqui, amado, perdendo as suas finanças. Talvez você entrou aqui disposto a abandonar a fé, a abandonar a sua família, a abandonar o seu sonho. Hoje Deus te diz: levanta os seus olhos para o monte. Para de esperar pelo que eu já te dei. Para de esperar pelo que eu já te enviei. Para de orar pelo que já está do seu lado. Santo, santo, santo Senhor. Santo, santo, poderoso Senhor. Poderoso Senhor. Muda, Senhor, a visão de cada pessoa neste lugar. Em nome de Jesus, Pai. Que sejamos pessoas otimistas e não pessimistas. Que possamos enxergar a solução e não o problema. Redacata ramamachedecasa rabacai. Remamachedecasa rabacai. Declaro que desce sobre este lugar uma unção de sabedoria, uma unção de ciência, uma unção de sabedoria. Que quando as portas se fecharem, pessoas te procurarão para pegar um conselho, porque sairá da sua boca palavra de sabedoria, palavra que resolve problemas, palavra que abre portas, palavra que abre caminhos. Santo redecata rababachedecata rabacai. Serremanacata rababachedecai. Ramanecasa rababachedecasa rabacai. Declaramos agora a cura nos olhos. A cura nos olhos. A cura nos olhos. Declaramos a cura nos olhos. A cura na visão. O redecasa rabacai. Poderoso Senhor, rasgamos agora todo véu, Pai, todo véu de conhecimento humano, todo trauma que se transformou num véu de cegueira, da palavra maligna que se transformou numa cegueira. Declaramos agora todo medo que se transformou num véu seja rasgado agora. Declaramos em nome de Jesus toda manipulação espiritual e emocional que tem paralisado os teus filhos, lançamos por terra agora e declaramos que se levanta uma geração que tem a sua visão aberta, que tem os seus olhos abertos, assim como Eliseu orou. Declaramos: abra os olhos para que vejam. Abra os olhos para que vejam. Rabaramamachedecata rabacai. Ronacasa rababache. Santo. Glória a Deus, que você desfrute dessa palavra. O que Deus me trouxe a minha atenção, que as vistas abrem, mas não abandone o Espírito Santo. Apóstolo Paulo fala em Atos que ele ficou pleno, cheio do Espírito Santo. Então ele enxergou, as escamas caíram, mas a Bíblia fala que ficou pleno, ele ficou cheio do Espírito Santo. Não abandone a obra do Espírito Santo, irmão, por nada. Não queira pregar para o seu intelecto, que você não vai arrumar nada. Você vai ser só um HD cheio de informação, que passa mais informação para a pessoa, mas ela nunca é liberta, curada, transformada e regenerada. O apóstolo Paulo é um perseguidor, mas a ser pleno, cheio do Espírito Santo, a visão dele mudou.
E ele foi um cara que escreveu metade da Bíblia, como diz o pastor Lucas, né? Então eu creio que também faz parte da nossa vida. Amém? Não permita que você caia nessa... Tenha experiência própria com o Espírito Santo, amém? Viu falar do Espírito Santo? Viu falar, mas rejeita a obra do Espírito Santo. Não existe obra do Espírito, a obra de Jesus sem Espírito Santo, amado. Em nome de Jesus, eles são um. Pai, Filho e Espírito Santo andam junto. E se você está nesse lugar, saia desse lugar de viver questionando a obra do Espírito Santo, questionando os milagres. Imagine você no lugar daquela viúva com aquele pouquinho de azeite e aquele pouquinho de farinha. Será que você fazeria aquilo que o profeta mandou? Aquela mulher tinha convicção, amado, de quem era um profeta naqueles dias. E quando você tem convicção de quem é Jesus na tua vida, obras e milagres acontecerão, sobrenaturais. Porque eu creio que é assim que acontece. A obra não é porque você, você fica olhando para o tempo, às vezes você tem uma sabedoria aqui do mundo, mas não tem uma sabedoria divina, de Deus, que pega a palavra e transforma. Que jovens serão transformados, jovens serão ministrados e nunca mais serão os mesmos. Porque há uma história para mim e para você, amado. Como teve para Paulo, Mateus, Tiago, Felipe. Felipe estava lá, em Atos fala que ele estava lá pregando o evangelho, numa festa, numa adoração, mas o Espírito Santo falou, vai para Gaza. Será que nós estamos ouvindo isso? Será que a palavra não faz efeito no nosso coração? Se o Espírito falar assim, mas ele estava fazendo tanto milagre naquele lugar. Mas a gente tem que ouvir o Espírito Santo, nós temos que ser direcionados pelo Espírito Santo. Vai para Gaza, o lugar vazio, mas tinha um etíope que precisava ouvir de Jesus. Talvez ao seu redor é tanta informação, mas é tanta falta de você trazer o Espírito Santo para te direcionar quem precisa, que você às vezes você não enxerga quem está ao seu lado, fica sem visão. Como diz o pastor Lucas, a pregação só vê as coisas que não são para ver. E tem gente aí clamando por água, clamando por fome de Deus, e nós olhando só para as nossas lutas e deixando de fazer a obra. A Felipe não questionou, vai lá em Gaza, mas lá só tem um, lá era vazia. Mas tinha um que precisava escutar quem era Jesus, amado. Tinha um lá que precisava saber quem era Jesus para ser transformado, para ser batizado. Muitas vezes a nossa ignorância, nosso eu, atrapalha a obra do Senhor. O nosso problema é que, como diz a palavra, o diabo já foi vencido. Agora nós precisamos vencer a nós e trocar a nossa visão para que as coisas de Deus manifestem. Que o milagre entre na nossa casa, que o Cordeiro verdadeiro viva, que o Espírito Santo da verdade nos convença todo dia que nós temos uma obra e uma missão aqui na terra. Uma pregação dessa, amado, em nome de Jesus, chega lá, compartilhe. Amém? E que você seja instruído. Chega lá, unge teus olhos e fala, não, eu quero ter essa visão de ver quantos anjos a nosso favor. Quantos anjos tem a nosso favor. E muitas vezes nós só estamos enxergando só confusão, só aquilo que é contra nós. Mas eu quero te fortalecer nesta noite, que receba essa palavra do pastor Lucas, e que receba também o Espírito Santo, mano. Ele que mora aí dentro de você. Porque eu estou cansado de ver pessoas muito inteligentes aqui na terra. Mas para Deus, fica só. Nós temos que avançar, irmão. Nós temos que ser crentes que avançam no poder que há em nós. Porque há grandes milagres sobre nossas mãos. Nós, dentro da nossa próxima casa, nós não estamos conseguindo fazer milagre. Imagina. A gente está vendo as coisas acontecer e estamos aí sem visão, sem buscar o Espírito Santo. Eu te encorajo nessa noite que você receba a visão e que as escamas caiam, como foi hoje. Eu declaro que caiu as escamas, mas que você esteja pleno do Espírito Santo. Porque a obra, como Paulo teve essa obra é sua e minha. Porque uma obra sem visão, sem enxergar o Espírito Santo, eu creio que a pessoa do Espírito Santo ela tem que estar intacta, convicção, para que manifeste o poder de Deus. O pastor Paulo achava que estava fazendo a obra certa, amado. Ele era incircuncisado no 8º dia, fariseu dos fariseus, tinha toda a doutrina do homem na sua casa, na sua vida. Só que ele não tinha o Espírito Santo. Ele teve que ter cego para ir à rua direita, falar com Ananias
para que Ananias pusesse as mãos e trouxesse uma verdade sobre ele. Eu creio que as mãos foram colocadas na sua cabeça hoje e que essa verdade ela possa ser vivificada na tua vida de um poder sobrenatural, amado. Não fique olhando para um, não. Deus tem a obra para cada um. Tenha suas experiências próprias. Não fique... Não que você não tem que honrar homens cheios de Espírito de Deus, mas você também pode ser cheio de Espírito Santo. Você, mulher, você jovem, não fique aí parado. Talvez você está ouvindo uma palavra, mas essa palavra não está tendo vida em você, porque você não deixa o Espírito da verdade trazer realidade do céu sobre a terra. Em nome de Jesus, amém? Podemos bater palma para Jesus? Glória a Deus.